Vamos retomando agora ao nosso segundo momento e do último bloco da programação dessa manhã, do nosso 7º Fórum Nacional de Revisão de Textos, 26º Fórum de Letras e 16º ENLE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Esperamos que todos tenham aproveitado o café que foi elaborado pelos alunos do curso de gastronomia aqui da PUC. Pedimos aos que estão acompanhando esse evento no formato online que, por gentileza, durante a todo momento, mantenham os microfones desligados. Na sequência, nós convidamos vocês para a mesa redonda 4, que acontecerá a partir de agora até às 12h30, com o tema Ética e Estética no processo de revisão de textos em diferentes contextos. Compõe a mesa, primeiramente, a professora Rosane de Mello Santo Nicola, da PUC-PR. Rosane é doutora e mestre em Educação pela PUC, graduada em Letras pela Federal do Paraná, professora do curso de Letras da PUC desde 2001, atuou na direção do Núcleo de Excelência Pedagógica da editora Dom Bosco, de Curitiba, e foi editora-chefe da PUC Press, na PUC-PR. É membro fundador do Centro de Ensino e Aprendizagem, o CREARE, aqui da PUC, responsável pela formação continuada de professores de graduação, professora das disciplinas de revisão de textos escolares e revisão de textos em processos editoriais no curso de Letras, e coordenadora da especialização Desenvolvimento Editorial Multimídia de Conteúdos Literários e Didáticos. Também fará parte dessa mesa redonda, porém participando no formato online, Ana Elisa Ribeiro, do Cefet de Minas Gerais. Ana Elisa é doutora em Linguística Aplicada pela Federal de Minas Gerais, mestre em Estudos Linguísticos também pela mesma universidade, e bacharel e licenciada em Letras Português. Realizou estágios pós-doutorais na PUC Minas, na Unicamp e na Federal de Minas Gerais, e na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. É professora titular do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, do Cefet, onde atua no bacharelado em Letras, edição, no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens e do Ensino Médio. É linguista aplicada, editora, escritora, e entre seus livros mais recentes estão Em Busca do Texto Perfeito, lançado pela Parábola em 2024, e Escrever e Ensinar a Escrever, em 2025, pela Unimontes. Ela recebeu o prêmio Jabuti de 2022 na categoria Literatura Juvenil. Foi uma das organizadoras do 4º Fórum Nacional de Revisão de Textos em 2018, em Belo Horizonte. Na sequência, chamo para compor a mesa redonda, essa mesa, a Luciana Pereira Azevedo, da FTD. A Luciana é doutoranda no programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, bolsista pela CAPES, mestra em Literatura e Crítica Literária pela PUC, especialista em Gestão Pedagógica e Formação em Educação Infantil pelo Instituto de Educação Superior Vera Cruz, licenciada em Pedagogia pela Universidade de Santa Cecília, especialista em Gestão Empresarial pela UFGV e licenciada em Letras pela Universidade Paulista, representante discente no programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária. Atualmente, atua no mercado editorial de livros didáticos desde 2002, e atualmente é coordenadora editorial de obras didáticas para educação básica na FTD Educação. Na sequência, chamamos também para compor essa mesa a Eliana Rader Lipaz. Eliane é doutora e mestre em letras, com estágio pós-doutoral na ECO da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora e vice-coordenadora de produção editorial na Escola de Comunicação, bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC-Rio, pós-graduada em Docência do Ensino Superior e em Assessoria de Comunicação,
especialista em book publishing, formação executiva na indústria do livro, é co-líder do grupo de pesquisa, produção editorial, pesquisas e estudos, e com parceria entre a Federal de Santa Maria e a Federal do Rio de Janeiro. Ela trabalha também com ênfase em produção editorial, atuando como redatora, preparadora e revisora de originais, coordenadora editorial e preparadora e revisora de audiolivros. No campo acadêmico, pesquisa os temas história, produção e mercado editorial, história da leitura, questões de campo editorial, censura e liberdade de expressão, novas tecnologias de comunicação e publicação. Também fará parte dessa mesa redonda Laura Folgueira, da Folgueira Comunicação. A Laura é mestre em estudos de tradução pela USP e especialista em literatura brasileira pela PUC de São Paulo, tradutora, preparadora e revisora de textos. Trabalha há 20 anos para as principais editoras do país e já colaborou em diversos papéis na cadeia produtiva do livro, em mais de 600 livros. Formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, também é professora de tradução e mercado editorial em cursos de pós-graduação e cursos livres. A mediação dessa mesa ficará a cargo do professor Gelson Oliveira, da PUC-PR. O professor Gelson é doutor em filosofia, professor do programa de pós-graduação e do curso de filosofia na PUC-PR, pesquisador do CNPq, coordenador adjunto da área de filosofia da CAPES, coordenador da cátedra Hans Jonas, da PUC-PR, e do Centro Hans Jonas do Brasil. Lembramos que as perguntas, para quem nos assiste no formato online, elas podem ser enviadas via chat. Aos que estão aqui presentes, as perguntas podem ser formuladas diretamente, solicitando o microfone no final dessa mesa redonda. Para dar início a esse momento, convido o professor Gelson a presidir, dar início. Pode ser aqui? Acho que daqui, né? Já está com esse microfone? Perfeito, já está ligado. Bom dia para todos e todas. Queria dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês e participar dessa mesa maravilhosa com tantas mulheres maravilhosas, né? Então, a gente está muito bem acompanhado. Como a gente está vendo, são 4 falas, né? Então, a gente vai combinar 5, na verdade, né? Então, a gente vai estar um pouquinho apertado. Vou pedir a colaboração de todos vocês para que a gente possa cumprir o horário de forma mais adequada. Então, elas teriam 15 minutos, né, para as suas colocações. E no final a gente abre para algumas perguntas, então vocês podem ir, como já foi dito aqui, mesmo quem está de casa pode colocar algumas questões. A mesa tem como título o próprio título do nosso evento, então acho que muito já foi dito aqui, né, sobre essa relação entre ética e estética. Queria dizer que estou muito confortável porque eu trabalho com as duas coisas, né, aqui na PUC, estudar de filosofia, então vocês pegaram aqui 2 palavras que são, na verdade, 2 disciplinas filosóficas, né, a disciplina da ética e a disciplina da estética. E para a gente pensar isso, eu queria já talvez colocar uma questão para que a gente possa discutir, que é justamente como a gente lidar com essas 2 noções a partir da ideia de valores e de estilos, né? Porque se a gente for pensar o tema da ética, a gente podia dizer que o tema da ética é a discussão sobre valores e como é que os nossos textos, ou como é que a literatura, né, ela professa valores, ela cultiva valores, ela provoca mudanças, inclusive, nos valores. Então, ela tem um papel ético fundamental na nossa cultura. E, de outro lado, a questão do estilo, na parte da estética, né? E isso me leva justamente à questão sobre qual é o papel, qual é o desafio de vocês que são revisores, porque justamente a gente tem aqui um dilema, né? Quer dizer, como articular uma leitura, uma revisão, que é sempre uma interpretação, vamos dizer assim, tensionada, né? De um texto que mantenha o estilo, né, do seu autor e, ao mesmo tempo, evite, vamos dizer assim, ou evite, vamos dizer assim,
exageros, né, do ponto de vista de valores, ou, sei lá, hoje em dia você tem vamos dizer assim, muitos desafios do ponto de vista de uma escrita para respeitar justamente diferenças e tal, né? E aí eu queria chamar a atenção justamente para o fato que no título da mesa está aí, em diferentes contextos, ou seja, em diferentes contextos significa respeitar diferentes contextos, e esse é um grande valor da ética, a capacidade que a gente tem, por exemplo, de produzir uma literatura que não ofenda, né, que seja, obviamente, desprovida de qualquer tipo de preconceito, né, de discriminação, coisas desse tipo. Então, fica aqui um grande dilema, né, qual o papel do revisor, do estilo, e, ao mesmo tempo, até onde pode ir, né, vamos dizer assim, a sua interferência, né, nesses textos. Então, eu queria perguntar para a Rosane o que ela está pensando sobre isso, e eu já te passo a palavra. Pode ser, Rosane? Acho que sou eu que estou trocando, né? Aqui. Então, deixa eu ver se está aberto aqui. Estão me ouvindo? Acho que deu. Então, bom dia. O Gelson já deu início aqui ao processo, né? Já começou com perguntas e eu vou fazer uma provocação para vocês dentro de um contexto totalmente novo. Como revisar quando o contexto é de um documento que é uma peça de processo dentro de um contexto fundamental e que foi de um grupo de pessoas que está excluído? Como revisar ensinando estudantes do curso de letras num contexto real e não entregar textos que são criados para que simulem algum exercício? Por muito tempo eu fiz isso, eu entreguei textos que eu já sabia como seria a correção e os alunos trabalhavam dentro desse contexto, né, contexto de simulação. E quando a gente começou com o processo de unidades prisionais e de entender que precisamos colocar o nosso estudante revisando não apenas na perspectiva de trabalhar com o texto como conhecimento técnico, e quando pensamos em desenvolvimento de competências, mas competências de saber ser, de saber agir de forma complexa num trabalho revisional, mas sabendo quem é o outro e trabalhando com interlocução. Então, aqui nós vamos discutir ética e estética no processo de revisão no contexto prisional. Quando nós assinamos um contrato, né, um termo de parceria interinstitucional com a Vara de Execuções Penais de Curitiba. E nessa vara nós temos a Penitenciária Feminina de Piraquara, que é um local onde as mulheres estão presas e tem muito pouca visita de homens. Ao contrário, a sociedade costuma ter a visita das mulheres aos homens, né? Às pessoas privadas de liberdade, vamos usar essa expressão. Então, essa é uma das questões. A outra questão é trazer um gênero textual para revisarmos. Porque o contexto do gênero textual precisa ser de domínio de quem revisa. Você não tem que ter somente o conhecimento linguístico. Você precisa entender do gênero que você está revisando. Então, aqui nós vamos pensar como revisar resenhas em contexto de remissão de pena. Por que é uma peça de processo? Porque esse documento vai remir pena dele. No nosso projeto, ele desenvolve a média de 20 dias de remissão de pena para cada livro que ele lê e para cada resenha que ele entrega para um juiz. Só que um juiz é um leitor de alto nível de formalidade. E a pessoa que está em privação de liberdade não tem formação para escrever essa resenha, nem conhecimento sobre isso. Então, a gente desenvolve um projeto de clube de leitura, em que a escolha do livro é feita pelo professor de literatura do curso de letras e que leu com os alunos do curso de letras. Então, a primeira obra que nós fizemos com leitura no clube foi a obra Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. E essa obra fez um impacto muito grande entre as mulheres, e depois do clube de leitura de 4 semanas, com os nossos estudantes sendo mediadores, porque estão aprendendo a mediar, começa, então, a fase que nós vamos comentar aqui, que é uma fase relacionada à perspectiva de mediação no texto escrito.
E é isso que a gente quer conversar um pouquinho. Intervenções de responsabilidade ética e social. Nesse sentido, é preciso pensar um pouquinho em alguns elementos linguísticos, porque eu não posso deixar que a teoria, que precisa ser ensinada, fique de lado. Mas é preciso flexibilidade, porque se não houver isso, nós vamos ter os melhores alunos que conhecem língua perdendo a pessoa, porque a intenção na teoria de revisão para a escola é que ele reescreva. Então, o objeto aqui de escolhas linguísticas que alteram a maneira como nós dizemos e alteram o tom por conta das nossas trocas, jamais poderá esse texto ser corrigido pela IA. Suavizar, intensificar discursos, a gente precisa ensinar para essa pessoa que está lá, né, lendo numa situação de vulnerabilidade e escrevendo resenhas sobre esse texto. Então, esse livro que foi debatido por um mês com diários de leitura em que o nosso aluno que fez até a formatação da obra, diagramou todo esse diário de leitura e criou vídeos para promover o livro, a leitura do livro. Então, todo esse processo é feito antes. O grupo é grande de estudantes que participa desse projeto de extensão. Então, produzir implicações ideológicas que a gente percebe naquela pessoa querendo dizer para o juiz que ela é alguém e que não foi... Assim, o debate foi feito no clube de leitura e que a pessoa, então, tomou consciência de que ela tem voz. Então, toda essa escolha linguística implica posicionamento. Quando nós orientamos os sentidos e influenciamos a interpretação do discurso, nós precisamos entender quem é esse outro que está ali escrevendo e mostrando sua voz. Então, esse é um princípio. O contexto, então, tão específico de resenha para remissão de pena, ele é uma produção textual com finalidade institucional, porque eu tenho uma intenção, que é a intenção de ensino, que ele aprenda a mediar tanto do oral no clube, como ele aprenda a mediar fazendo correções textuais interativas. E, nesse sentido, ela também é jurídica, porque quem vai receber essa resenha é um juiz que vai determinar a redução de pena. Então, a resenha tem uma função avaliativa, não tem nota, mas é avaliativa, comprobatória, porque vai comprovar uma questão legal, ela é formativa. Nenhum desses documentos pode estar circulando. Então, eles chegam na secretaria, a gente recolhe, então eles têm que vir para fazerem a correção aqui. Os processos são muito complexos. Nós temos tantos alunos envolvidos que eles estão formados e voltam, continuam trabalhando como egressos. A revisão, então, envolve aqui uma responsabilidade ampliada, que a gente entende assim, é uma leitura minha. Eu estou compartilhando com vocês uma reflexão que eu também fiz para essa apresentação. É uma responsabilidade ampliada porque é ética e social. Porque a intenção da PUC, a intenção nossa, dos nossos currículos, é desenvolver competência, sim. Mas uma competência que significa um agir complexo, envolve saber fazer, mas envolve saber ser. E isso é bastante sério, é difícil de avaliar, é difícil de desenvolver. Então, nós precisamos de situações reais. Aí vem aqui uma proposta, né? Era entender menos, porque eles não têm esse domínio, preservar a autoria deles pode prejudicar a avaliação e pode chegar no final e o juiz, que nós não sabemos quem será, dizer esse texto não é uma resenha, eu não quero, não vai ser aceito, como já tinha acontecido várias vezes, porque não tinham formação. É um resumo só, e às vezes um resumo ruim. Né? A pessoa tem um grau de letramento baixo, pouca escolaridade das mulheres naquela situação. E daí, tínhamos, do outro lado, o intervir demais. Quando fizéssemos intervenção muito envolvida, nós melhoraríamos o texto, porém, ia apagar a voz da pessoa. Então, esse contexto nos fez tomar uma decisão.
O princípio central para as revisões seria ampliar a voz do autor sem substituí-la. E essa questão envolve, então, alguns comentários. Todos os trechinhos, a gente não pode apresentar texto assim, nós estamos compartilhando com eles a autorização de uso dos documentos para pesquisa, mas eles me deram autorização para esta apresentação. Então, nós temos um trecho aqui, escrito, esta obra é dividida, estou mostrando exatamente o texto da pessoa, o trecho da resenha da pessoa. Esta obra é dividida em 4 capítulos, com vários subtítulos em cada um deles. No decorrer da história, ele vem nos trazer vários temas, como, por exemplo, homossexualismo, analfabetismo, briga familiar, superação, determinação, entre outros. Então, o nosso estudante escreve uma correção, uma revisão textual interativa, como ele aprendeu. E ele, então, escreve lá, ele numera as linhas, e ele diz, na linha 12, ele evita escrever dentro do texto. Na linha 12, o termo homossexualismo denota anormalidade ou distúrbio. Há também o termo homossexualidade, que designa o jeito de ser de alguém. Qual deles você considera mais adequado ao contexto da obra? Então, o objetivo é que ela faça perguntas, ele ou ela, né, o professor, faça perguntas para modificar o vocabulário, para torná-lo menos discriminador, para trabalhar muito mais com o conteúdo do que com a forma. Então, vejam, aqui é a primeira versão. Eles recebem uma orientação de que não valorize a forma, valorize o conteúdo e o gênero resenha. Depois, na segunda versão, na reescrita, ele poderá, de alguma forma, já trabalhar com a forma ali, porque já está definido e discutido o conteúdo. Então, é essa a orientação que ele recebe. Outro trechinho dizendo, eu recomendo esta leitura para toda família que tenha um membro. Vejam que a resenha tem na última parte a recomendação para algum leitor, para algum grupo social. Eu recomendo essa leitura para toda família que tenha um membro que faça parte desse gênero sexual e para ser lido junto de idosos que acham que são velhos demais para aprender a ler e escrever. E o nosso revisor, a nossa revisora, escreveu, linha 40, gênero é a identidade de gênero e ser hétero ou homossexual indica a atração afetiva ou sexual. Foi isso que você quis dizer? Então, o que a gente percebe na reescrita de alguns desses textos, não são todos, a gente consegue que ele altere o vocabulário sem mudar o sentido e atinja um grau de letramento melhor. Esse é o grande objetivo desse processo, porque é fazer esse princípio de autonomia para que a pessoa possa dizer de forma melhor e ser uma cidadã. Vamos dizer assim, retornar essa pessoa para o meio comum. Então, humanizar o texto, mostrar que ele é importante para nós. A inanição dos pais de Raimundo, aqui já é uma outra obra, embora compreensível no contexto de miséria, é retratada de forma superficial, sem aprofundar as motivações, os conflitos internos que os levaram a essa passividade. Eu posso dizer para vocês, tá? É um outro presídio, nós já estamos com 3, já não temos mais um braço para atingir o projeto, mas, enfim, é uma unidade prisional masculina, em que os homens são privados de liberdade por crimes bastante sérios. E, na verdade, são homens com formação superior. Linhas 22 a 27 diz, você poderia acrescentar um exemplo do texto que sustente essa avaliação ou comentar como essa escolha do autor impacta a compreensão da história? Por que isso? Porque essa pessoa, a obra tocou nessa pessoa e ela acabou dizendo que ela não gostou de nada. E a resenha, vocês sabem, não é possível escrever uma resenha sobre uma obra que eu não gostei, então não escreva. Você não vai poder recomendar. Então, o que ela fez? Ela está tentando flexibilizar um ponto de vista que está extremamente rígido, para ver se ele consegue pensar de outra maneira sobre a obra. E ele consegue, ele faz assim depois. E o último slide, só para a gente lembrar esses pontos. O que a gente buscou? A ampliação da voz do autor. A autoria preservada e qualificada, mas sem substituição. O desenvolvimento da consciência linguística e conceitual. As escolhas passam a ser compreendidas em seus efeitos de sentido.
aprimoramento da argumentação, que é a grande questão. Então, deslocamento da opinião para uma análise fundamentada. E é isso que a gente está tentando entender como uma responsabilidade ampliada, ética e social, que é para o professor e para o revisor de editores. Não é apenas para unidades prisionais, é para todos nós. O revisor atua como um mediador de sentido e do acesso, evitando tanto a imposição, porque é terrível aquele revisor castrador. Trabalhei 15 anos em editora de material didático. Dizer que é um grande revisor porque caça erros, porque faz a higienização do texto, preciso, na verdade, se preocupar em ler para entender o contexto desse outro com quem eu faço interlocução. Muito bem explicado aqui pela Luciana Salazar na abertura. A quarta ferida narcísica é essa questão de interlocução. E aqui pensar também na omissão, porque quantos professores revisam um texto sem sequer ler, só observando de maneira, uma leitura que a gente chama de leitura vertical, em que caça erros e põe uma nota a partir do que ele viu. Ele corrige cerca de 50, 100, 150 textos em uma hora, mas ele não leu nada. Não houve nenhuma interação. Então, a omissão ou a imposição deixam de ter, da nossa parte, responsabilidade social e ética. Muito obrigada. Rosane, primeiro, parabéns, né? Experiência maravilhosa, né? Parabéns também aos alunos e alunos que estão envolvidos no projeto. Sem mais delongas, professora Ana Elisa, eu queria lhe passar a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, que dignifica muito o nosso evento, e vou lhe pedir também que preste atenção aí à questão do tempo, porque como a senhora está online, não vou poder lhe mostrar um papelzinho que eu tenho aqui de 5 minutos. Tá bem? Então, seja bem-vinda, professora, a palavra para a senhora. Obrigada, professor. Vocês me ouvem bem? A gente que está online, assim, fica sem saber se está tudo ok. Então, as pessoas estão dizendo que sim, aqui no chat. Eu vou compartilhar uns slides para não me perder, vou fazer o mais rápido que eu puder. E... Agora sim. Professora, você começa, por favor? Deus, estão me ouvindo? Isso. Agora sim, agora sim. Muito obrigado. Ah, que bom. Então, bom dia a todas, a todos. Obrigada. Eu vou... a gente está online assim, não estou vendo a plateia, né? Então, vou fazer isso, apareceu aqui de outro jeito. Vou compartilhar uns slides para não me perder no tempo aqui também, fazer o mais dentro possível aí do combinado. Quero agradecer, né? Agradecer a professora Rosane, principalmente, mas na figura dela, todos os envolvidos para a realização desse evento, né? Foi uma conversa de muitos meses, e agradecer aos colegas que estão aí, que se interessaram, que estão aqui online, que estão presencialmente na PUC. É uma pena não ter podido estar presencialmente, mas que bom que tem esse jeito aqui de estar também, né? Vou compartilhar meus slides com vocês. É claro que na hora fica mais lento. Espera aí. Deixa eu... O negocinho aqui de compartilhar... Ah, bom, agora foi. Aí vocês me contam. Apareceu? Tá tudo ok? Tá bem, professora. A gente está vendo. Tá. A senhora Então, pode abrir, inclusive, a projeção, se quiser, apertando ali no cálice embaixo. Isso, perfeito. foi, né? Uhum, Então, perfeito. eu só estou vendo a minha projeção, tá, gente? Aí depois eu volto aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Vocês já falaram, né, de onde eu estou falando. Eu estou aqui em Belo Horizonte. Aqui tem algumas coisas que fazemos por aqui, né? Minha formação de linguista, minha situação de professora titular aqui num departamento chamado Linguagem e Tecnologia, onde a gente se dedica muito a esse assunto há muitos anos, né? Sou pesquisadora do CNPq. Tem um grupo de estudos para o qual todos os interessados e interessadas estão convidados, com Mulheres na Edição. A gente trabalha há muitos anos também juntos. Atualmente sou coordenadora do Mulher na Literatura da Ampol e trabalho coordenando também outras coisas, né? A Rede Latino-Americana, enfim.
e tenho uma experiência ao longo da vida como editora, preparadora, revisora, experiência que eu nunca abandonei, né? Então, o fato de ser professora, de me tornar professora, me lançou mais ainda na área como pesquisadora, como interessada no tema, como estudiosa do tema, mas a prática profissional também esteve sempre entre as minhas atividades. Aqui tem 2 coleções que eu coordeno de livros, sobre a revisão e tal. No final, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E essa apresentação tem um título assim, A Vida Secreta da Revisora e da Editora, com essa ideia de vida secreta que está em alguns textos, porque a gente acaba trabalhando nos bastidores, né, como muita gente sabe, e às vezes nem tão nos bastidores assim, porque com as redes sociais a gente aparece um pouco mais, tem um pouco mais de visibilidade, consegue se organizar também um pouco melhor, né? É um movimento interessante de assistir. Quem estava prestando atenção nisso nos últimos 30 anos assistiu uma mudança muito importante na maneira como a gente se encontra. Estou falando de nós, revisores, preparadores, pesquisadores da área, na maneira como a gente se mantém conversando, né? E essa apresentação é inspirada num romance. Existem, como muitos sabem, alguns romances, poucos, cujos personagens são revisores ou profissionais do campo da edição, e esse é um dos mais recentes, que é de um autor mineiro aqui, o Marcílio França Castro, o último dos copistas, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura no ano passado, saiu pela Companhia das Letras, e o personagem principal é um revisor. Acontecem outras coisas, tem também outras figuras como iluminadores, né? E é um livro que vai do muito passado ao muito presente. Então, é interessante na leitura desse livro, é possível pensar muitas coisas. O Marcílio é revisor, né? É revisor profissional, é o chefe de revisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi professor do curso de revisão da PUC aqui quando tudo começou, inclusive as primeiras versões aí, ideias deste fórum mesmo. E é curioso porque quando a gente vai olhar nos créditos desse livro, quem trabalhou nesse livro, que é uma coisa que a gente costuma fazer, né? Ele tem crédito de preparação pela Márcia Coppola, que prepara muitos livros, aliás. Foi revisado pelo Wendel Viana e pela Camila Saraiva e não tem crédito ao editor. A editora que é uma política da Companhia das Letras. Eles trabalham com muitas pessoas editando, no mesmo segmento, às vezes, mas o editor desse livro é o Antônio Cherchenesky, e essa informação não costuma constar, mas estão lá a preparadora e os revisores. A minha experiência, o que eu vou falar aqui tem a ver com uma experiência profissional, né, como revisora há mais de 25 anos e como editora de literatura. E aí, quando a gente fala aqui nessa mesa de vários contextos, né, a Rosane falou de um contexto muito importante, muito relevante, maravilhoso o projeto que ela acaba de mostrar para nós. No meu caso aqui, eu estou na edição de literatura, na edição dessa literatura, e a gente sabe que são muitas, mas essa literatura editando na Peirópolis Poesia, né, há vários anos, e na Autêntica, o selo Autêntica Contemporânea, que trabalha basicamente com romances, né? E aí eu tenho que trabalhar com essas questões que nos provocam o tempo todo, né? O que é literatura, qual literatura, o que as pessoas querem ler, o que as pessoas acham que não é literatura, o que é, por exemplo, excessivamente experimental. Tem uma série de questões que a gente fica o tempo todo debatendo na hora de fazer uma curadoria e depois com as pessoas que preparam, com as pessoas que revisam, e nessas 2 casas, essas figuras estão lá, são figuras fixas, né? Então a gente tem que ter muita interlocução e com os autores e as autoras o tempo todo, né? Então, é um contexto complexo, né? E aí eu comecei a falar aqui de atividade de revisão como um trabalho de bastidores, não um trabalho discreto, às vezes submisso, mas jamais omisso, que foi uma palavra que a Rosane usou também, e meio transparente, porque às vezes, como todo mundo sabe, quando ele é bem feito, ninguém fala do revisor, né? E quando aparece alguma coisinha que escapou, ou quando ele é mal feito, o revisor aparece mais. Então, quando as coisas dão certo, a gente fica ali numa situação de meio fantasmagórica, né? Embora, repito, isso às vezes mude. Tem um negocinho que desconfigurou aqui, dos parênteses, mas atividade de revisão como... Isso é uma coisa que aparece na literatura, nos contos, nos romances, que é a atividade de revisão como uma resignação em relação a uma frustração
que é não escrever ou não alçar a autoria. Isso é muito curioso. Geralmente, os autores que escrevem esses livros, que muitas vezes não são revisores, mas não é o caso do Marcílio, França Castro, tratam o revisor, a revisora, que são personagens, como uma pessoa frustrada, né? E é engraçado, já escrevemos também sobre isso, que é uma representação desse profissional que, de forma alguma, representa todos, né? E talvez não represente ninguém, enfim. Mas é possível encontrar isso na literatura. Atividade de revisão também como intermediária ou intermediadora, mediadora. Luciana Salazar fala no co, né? Um co-enunciador, coloquei aqui como uma figura co, né? E como, às vezes, dispensável. Quando a gente está num processo que tem, por exemplo, uma editora muito pequena que não tem dinheiro, que a gente sabe que é uma profissão, às vezes, precarizada no sentido do pagamento, etc., né? Isso também tem sido estudado do ponto de vista do trabalho. As pessoas acham que podem dispensar um profissional assim, porque, não, até que eu escrevo bem, né? Tem sempre uma ideia de que é uma figura. E agora, com a IA, também essa discussão do dispensável, porque, afinal, a máquina vai fazer, né? O Roger Chartier tem uma máxima pregnante, assim, que muita gente, enfim, comenta e tomada a outro autor, não é exatamente uma coisa dele, mas ele fala, né? Autores não escrevem livros, eles escrevem textos e quem faz livro é o editor, né? Então, eles precisariam dessa mediação profissional e estou chamando de editor aqui todo mundo que vai tratar o texto de alguma maneira. Mas também a gente discute há alguns anos que a gente precisa pensar que há um trânsito entre esses papéis, né? O autor pode se tornar um editor, como acontece com muitos, principalmente do início do século XXI para cá, final do XX para cá, e nós também podemos transitar, né? Os papéis não são fixos. E hoje o trânsito maior ainda. Então, esses escritores podem aprender a editar, como fazem, por exemplo, os que se autoeditam, às vezes viram editores de outros, de bons editores. E aí a gente pensa também no editar como uma atividade menos discreta hoje, né? Menos de bastidores, uma posição de poder, de prestígio, que sempre foi, mas uma aparição maior dessas figuras. A gente lida, então, com questões o tempo todo, né, éticas e estéticas, e aqui fica como pergunta, quanto à equipe, né, quanto aos autores, quanto ao que você faz com os textos, né? Para ser revisor, é mais ético você não julgar, né? Você trabalha só ali na perspectiva, só não, que já é muita coisa, mas da perspectiva da linguagem, ou você também pode fazer o que o editor tem que fazer, né? Que julga mesmo. Isso vai, isso não vai, isso é bom, isso não é. Define, decide um pouco o que vai circular, o que não vai, e como é que isso também tem um contrafluxo, que é exatamente as pessoas se autopublicarem ou se tornarem editores para entrar no que eu vou chamar de arena, né? Bom, a revisora, então, eu queria dizer que, na minha experiência e de muitas outras pessoas, a revisora transita. Ela passa, por exemplo, a ler originais e a editar, né? Mas como? Como é que essa coisa acontece que não é nem do dia para a noite e nem sem uma experiência anterior de leitura, por exemplo, né? Uma coisa importante para a revisão do texto literário é soltar o olhar, que eu estou falando aqui, né? Quer dizer, se você está muito acostumado com o teatro, a gente sabe que tem tipos de revisão para determinados domínios, contextos, etc. E no literário é muito complicado quando o revisor não entendeu o que é o texto literário, o que ele pode ser e o que ele desafia. Então, é um olhar um pouco mais solto, que não quer dizer que vale tudo, é permissivo, mas é também uma interação um pouco mais, enfim, tem que estar bem fundamentada. Vocês sabem que o autor do texto literário é talvez a autoria mais aguerrida, né? Tem um julgamento estético o tempo todo, né? Ou o que se pensa que é bom para aquele momento. Por outro lado, e aí também outra discussão da área do livro, né? Pensar comercialmente e pensar a difusão, que é uma coisa que a gente precisa aprender, não é também da noite para o dia, porque tem um conflito, um dilema entre o que eu acho que é ótimo e o que o dono da empresa diz que vende, né? É um dilema constante, principalmente para quem gosta de literatura.
propor e admitir o poder do sim e do não, né? Essa coisa de vou ter que negar, ou vou negar por quê, e às vezes não tem a ver nem com a qualidade do livro propriamente, tem a ver com o contexto e com outras condições que são externas ao livro. Indicar quem prepara e quem revise, que é outra coisa, você apontar para as pessoas que fazem aquele trabalho bem, e que vocês sabem que são coisas diferentes, né? E, inclusive estão em lugares diferentes do fluxograma. Tratar com os autores, que é outra diplomacia, ser esse mediador, convencer diretores editoriais, que às vezes são os publishers, as pessoas que vão decidir em termos financeiros, etc., e que nem sempre é fácil, enxergar todos os nós dessa rede, né? E também a ideia de prospectar, apostar, antever, concorrer, pensar o que cabe naquele momento, o que está acontecendo. Então, uma atividade disruptiva ou uma atividade conservadora, né? Algumas editoras são super disruptivas, vão criar, vão fazer escola, vamos dizer assim, e outras são muito conservadoras, ficam só atrás do que já dá certo, do que já funciona, enfim. Então, é uma vida meio dupla, né? Quanto mais estruturado esse lugar, essa empresa ou esse segmento, e mais profissionalizado o ambiente desse trabalho, mais discretas e distintas, no sentido de distintas, não no discretos que eu estava falando antes, mas no sentido de separadas, distintas as atividades são, e mais etapas existem no processo, que para o autor é uma maravilha você ter 3, 4, 5 pessoas trabalhando para melhorar seu texto, mas isso tem diretamente a ver com questões econômicas, né? E mudar de postura, sair de uma posição a outra, enxergar-se, ser enxergado, formar-se para as tendências, que é outra coisa complicada, saber tendências. Você tem que estar, se você está editando uma literatura contemporânea, por exemplo, você tem que estar atento ao que está acontecendo contemporaneamente no país e fora do país, né? Bom, fiz o mais rápido que eu pude, mas eu quero deixar para vocês algumas dicas, porque essas coisas têm sido estudadas, né, têm sido pensadas há bastante tempo. Tem uma coleção na Moinhos, que é uma editora independente, super interessante, que atualmente está sediada no Ceará. Pensar Edição Fazer Livros, com vários colegas, vários livros lá, para pensar e estudar o campo dos estudos de livre edição. Uma coleção da Parábola, que muita gente conhece, talvez, aí já, que é Questões, eu não pus o nome todo, porque é enorme, mas Questões Contemporâneas de Edição, Preparação e Revisão Textual. É uma coleção que está na Parábola há pouco tempo, ela é anterior, mas foi para uma editora muito querida para nós, muito importante para a área de letras. Tem mais um, além desses que vocês vão ver aí. Um título recente do ano passado, que eu publiquei pela editora da Unimontes, que é uma das universidades do estado de Minas Gerais. É um livro mais para professor do que para revisor, mas tem um capítulo lá sobre revisão de textos, que pode tocar nessas duas possibilidades, nessas duas pontas, né? E, por último, a coleção que a gente produz na editora Laboratório do Cefet, na LED, que é uma coleção chamada Aspas, e todos os textos são de pessoas convidadas, são professores, editores, pesquisadores, revisores, convidados a ceder algum texto que um dia foi uma fala, né? Geralmente foram aulas, conferências, comunicações interessantes, a gente transforma isso num texto escrito, e essa coleção tem alguns títulos que dizem respeito à revisão ou a alguma coisa da escrita, e em alguns casos aqui, nos dois primeiros são editoras comerciais. O Escrever é Escrever é uma editora universitária, e esse livro é de acesso aberto, pode se baixar gratuitamente. E no caso da Aspas, é tudo de acesso aberto, todos os livros são de distribuição gratuita para o leitor e a leitora, né? E o que não quer dizer que sejam gratuitos para quem produz, porque isso tem a ver com políticas públicas, né? Bom, eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tentei ficar dentro do tempo, espero que sim. Vou tirar o compartilhamento aqui. Obrigada e fico à disposição. Obrigado, Analisa. Muito bom. Fez uma verdadeira cartografia, né, dos desafios aí dos revisores. Muito obrigado, Ana. Então, vamos passar a palavra agora para a Luciane, aqui, da FTD. Então, Luciana, a palavra é contigo. Tá bem.
Bom, gente, só o tempo aqui de conectar a apresentação. Eu preparei uma fala aqui para cumprir rigorosamente os 15 minutos. Então, eu sou a Luciana Pereira, coordenadora editorial de obras didáticas para a educação básica na FTD Educação há 24 anos. Iniciei minha carreira como revisora, posteriormente atuei como editora assistente, até assumir o cargo de liderança que eu ocupo atualmente. Ao longo dessa trajetória, observei que grande parte dos profissionais de edição e revisão é egressa de cursos de licenciatura e não de cursos específicos de editoração, que, vale lembrar, ainda são pouco ofertados no Brasil. E os cursos de licenciatura, com exceção de letras, não preparam o estudante para ocupar uma cadeira no mercado editorial. Muitos desses profissionais iniciaram sua trajetória na docência antes de ingressar nas editoras. Essa é uma constatação que não está baseada em dados científicos, mas é fruto da experiência acumulada em mais de 2 décadas de atuação no mercado editorial. Em grande medida, tanto a formação de editores como a de revisores acontecem no próprio ambiente de trabalho. Além da minha atuação como profissional do livro, também sou pesquisadora. Recentemente, me titulei doutora pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Esse trânsito constante entre a academia e a editora me levaram a refletir sobre a grande necessidade de aproximação desses 2 campos, especialmente para pensarmos a formação de novos editores e revisores. Por essa razão, espaços como este fórum são muito relevantes para a troca de experiências e para a reflexão sobre a formação dos profissionais do livro. Aproveito esse momento introdutório para agradecer publicamente a Luciana Baraldi, minha colega de profissão, e a professora Rosane pelo convite para compor esta mesa redonda. Então, com base nessa minha experiência, eu proponho hoje uma reflexão sobre ética e estética na edição e revisão de textos de obras didáticas. Deu certo. Para iniciar, então, essa reflexão, tratando a questão da ética, eu busquei organizar a fala em 2 pontos. A ética nas relações profissionais, autor, editor, revisor, e a ética no compromisso com a qualidade do livro didático. No que se refere às relações profissionais, já se discutiu neste fórum a centralidade do papel de cada agente na construção do livro. Retomo aqui um ponto específico do processo de obras didáticas que determina o nível de interferência desses agentes ao longo do processo, os modelos de contrato autoral. Nas obras didáticas, com pagamento de direitos autorais, em que o nome do autor figura na capa e há participação percentual sobre as vendas, costuma haver uma presença mais constante do autor, dialogando com os editores ao longo das etapas de produção. Além disso, esse autor é responsável pela metodologia adotada pela obra. Já no modelo de cessão de direitos autorais, as chamadas obras coletivas, os autores, frequentemente conhecidos como elaboradores de conteúdo, produzem materiais encomendados a partir de uma abordagem metodológica editorialmente definida. Nesse caso, a participação desse elaborador tende a ser mais pontual, e as intervenções de editores e revisores no conteúdo são, em geral, mais abrangentes. Independentemente do modelo contratual, o que precisa prevalecer como ética nessas relações é o respeito à produção intelectual do outro. Esse é um ponto sensível do processo editorial que exige dos profissionais envolvidos uma postura essencialmente dialógica ao longo de toda a produção. No que diz respeito à qualidade do conteúdo produzido, há um compromisso ético dos profissionais do livro didático com a atualização dos dados, a confiabilidade das fontes e o rigor conceitual. Soma-se a isso a responsabilidade de evitar a reprodução de estereótipos, combater a desinformação e contemplar a diversidade e a inclusão, buscando uma representatividade plural da sociedade. Ao tratar da questão da estética, destaco 2 aspectos. O primeiro diz respeito às escolhas gráficas que favorecem a aprendizagem do estudante. O segundo aspecto refere-se ao papel do próprio livro didático na ampliação do repertório estético dos mesmos estudantes. No primeiro aspecto, por exemplo, a escolha das famílias tipográficas, a hierarquização clara de títulos, os espaçamentos adequados para o registro do aluno e as relações equilibradas entre textos e imagens constituem recursos estéticos de que editores e revisores podem lançar mão
para favorecer a compreensão do conteúdo abordado. Para o segundo aspecto, que em certa medida dialoga com o primeiro, destaco que a curadoria de imagens comunica valores. Representações recorrentes e pouco diversas, como corpos humanos invariavelmente brancos em livros de ciências, ou o uso predominante de imagens provenientes de bancos internacionais, dificultam o autorreconhecimento por parte dos estudantes. Valorizar a cultura brasileira, sua diversidade, suas especificidades regionais, integra, portanto, o trabalho estético do livro didático. Essa atenção à ética e à estética aparece de forma explícita nas orientações do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, e da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que exercem uma corresponsabilidade na definição do que se espera de um livro didático. No componente língua portuguesa, por exemplo, destaca-se a necessidade de valorizar de maneira variada a fruição estética, especialmente a partir de textos do campo artístico literário. Em arte, o foco está na articulação entre práticas artísticas e diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Em educação física, observa-se o compromisso tanto com a qualificação, a leitura e a vivência das práticas corporais, quanto com a formação estética, sensível e ética dos estudantes. Já em história, enfatiza-se a construção do pensamento histórico, ancorado no fazer científico, por meio de narrativas metodologicamente plausíveis e eticamente fundamentadas. Esses exemplos evidenciam como ética e estética atravessam o fazer editorial tanto no trabalho dos profissionais envolvidos, quanto na constituição dos conteúdos didáticos. E para contribuir também a respeito do uso da IA no universo dos didáticos, uma preocupação presente em quase todas as falas deste fórum, lembro que ao longo da minha trajetória acompanhei transformações significativas no ecossistema da produção editorial. Iniciei minha atuação em um período em que todo o trabalho da revisão era realizado em papel. Os revisores não dispunham sequer de computador nas mesas. Os originais eram manuscritos muitas vezes. Vivenciamos uma reconfiguração total dos fluxos produtivos até chegarmos ao cenário atual, em que a produção acontece integralmente de forma digital. Também acompanhei o momento em que os recursos digitais foram vistos como uma ameaça ao livro impresso. Hoje, entendemos que o digital amplia experiências de aprendizagem, sem substituir necessariamente outros suportes. E agora passamos a lidar com os desafios colocados pela inteligência artificial. Do ponto de vista da produção editorial de didáticos, é importante destacar que o PNLD, que é um grande influenciador, se posiciona neste momento de forma contrária à inscrição de obras geradas por inteligência artificial. Em relação ao uso de imagens e textos produzidos por IA, o edital estabelece que esse uso seja limitado e devidamente referenciado com indicação clara da fonte. Essas recomendações estabelecem uma barreira para o uso da IA na produção de conteúdo, pelo menos por enquanto. Contudo, o PNLD tem solicitado a inscrição de obras voltadas à educação digital e midiática, de forma sistemática, com o objetivo de contribuir para a compreensão crítica de estudantes e professores sobre esse novo cenário. O edital do PNLD 2028, por exemplo, define: entendida como dimensão formativa transversal da educação básica, a educação digital e midiática deve oportunizar aos estudantes o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e éticas para agir no mundo digital com criticidade, criatividade, autonomia e responsabilidade. A obra deve assegurar a progressão das aprendizagens ao longo dos anos, aprofundando gradualmente o entendimento sobre dados, algoritmos, inteligência artificial e implicações éticas, promovendo a passagem do reconhecimento de conceitos básicos à aplicação crítica e criativa em projetos e situações concretas. Desenvolver o letramento midiático e informacional, apresentando estratégias para que os estudantes compreendam, analisem e produzam diferentes conteúdos midiáticos e digitais. Incorporar questões emergentes da cultura digital, como o uso de IA generativa, automação e ética no desenvolvimento tecnológico. E articular textos explicativos e orientações conceituais que auxiliem o professor
na contextualização dos debates contemporâneos. Ou seja, o PNLD está fomentando a elaboração de obras que discutam esse cenário. Nós estamos aqui há 2 dias neste fórum tratando, entre outros assuntos, o uso da IA no contexto da edição e revisão de textos. O tema é protagonista e pede espaço. Nesse sentido, as empresas do setor editorial estão buscando compreender os usos dessa nova máquina. De todo modo, do lugar de alguém que atua em uma grande editora, posso indicar que a discussão atual está centrada na compreensão da ferramenta e de suas possibilidades, especialmente na automação de determinadas tarefas. A qualidade segue sendo o eixo estruturante dessa discussão dentro da editora. Caso contrário, a inteligência artificial já estaria sendo empregada de forma indiscriminada na produção de conteúdo. Embora saibamos que a eficiência de processos e os impactos financeiros decorrentes dessa eficiência façam parte desse contexto, eles não são, isoladamente, o critério primeiro que orienta as decisões. Os esforços têm se concentrado em testar as possibilidades da ferramenta de maneira criteriosa. Nesse processo, torna-se evidente que o papel do editor e do revisor, enquanto instâncias de interpretação, mediação e responsabilidade intelectual, permanece indispensável. Encaminhando para o encerramento, retomo a ideia central desta comunicação. A edição e a revisão de livros didáticos são espaços de decisões éticas e estéticas contínuas, atravessadas por políticas públicas, transformações tecnológicas e práticas profissionais concretas. Nesse cenário, mais do que respostas definitivas, temos o desafio de construir critérios, sustentar diálogos e manter atenção aos contextos em que atuamos. E, por fim, como nos lembra Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, é preciso estar atento aos sinais dos tempos. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Foi maravilhoso te ouvir. Texto, né, muito corajoso e instigante ao mesmo tempo. Nós temos mais 2 apresentações, então, né, a seguir a professora Eliane e depois a Laura. Só avisar que a gente vai ter um pequeno atraso, obviamente, né? Porque a gente está um pouquinho atrás, começamos um pouquinho depois, né? Mas então, passo agora a palavra imediatamente a Eliane. Obrigado, Eliane, por sua presença. Vou tirar esse negócio aí, não vai dar certo. Muito orgulho. Bom dia a todos e a todas. Eu não vou passar slide, porém eu trouxe uma cola. E quem trabalha com revisão aqui já sabe, né? Que a gente não para de revisar nunca. Então, se eu me perder em algum momento, vocês me desculpem, mas eu vou tentar seguir aqui o meu pensamento para também ficar dentro dos 15 minutos. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite da professora Rosane para estar aqui com vocês hoje, e também, né, as colegas e o professor pelo compartilhamento de experiências e de conhecimento. Esse encontro, para mim, ele é muito oportuno, porque ontem eu estava em São Paulo, participando da premiação Publish News Bookwire, dos 3 melhores audiolivros de 2025, no qual eu fui jurada pela 2ª vez, em 2 anos consecutivos. E o que eu achei interessante na coincidência desses 2 eventos é que ela não é só cronológica, mas ela também traz questões para essa mesa que estão presentes tanto na revisão de textos quanto na revisão de audiolivros, né? Desses critérios de avaliação que a gente tem para premiar os audiolivros, sobre os quais eu vou falar adiante. Com essa provocação, eu inicio contando um pouco minha experiência com textos impressos e narrados, para que vocês tenham a ideia de como é que eu relaciono isso, né? Como professora de produção editorial na Escola de Comunicação da UFRJ, eu tenho 2 disciplinas de revisão textual e uma sobre audiolivros, que é a primeira em uma universidade pública. Essa disciplina nasceu da minha experiência de quase 10 anos como preparadora e revisora de audiolivros para o mercado editorial. E não é raro os meus alunos se mostrarem desconfiados quando eu digo que o nosso objeto de estudos no semestre serão os audiolivros. Essa desconfiança vem do fato de que eles, e eu acredito que vocês aqui também, alguém aqui escuta audiolivros? Olha, que maravilha. Então, que bom. Eu já estou me sentindo mais em casa. Eles acharem que o audiolivro... Só um momentinho que eu me perdi.
A desconfiança deles vem do fato de que eles não enxergam o audiolivro como um texto, né? E é nesse contexto, então, diferente do audiolivro, que eu venho trazer a minha fala. O audiolivro, ele é um texto em formato de áudio, mas mesmo assim um texto. Porém, não mais uma cópia de livro em formato de áudio, como está definido no Dicionário do Livro, publicado pela EDUSP lá em 2008. Entrando no tema da mesa, a minha experiência nesses 10 anos me mostrou que tanto o texto impresso quanto o texto sonoro compartilham questões éticas e estéticas na hora de serem revisados. No caso dos audiolivros, porém, o processo se amplia porque nós não revisamos apenas o texto escrito, mas também sua transposição para a oralidade. Então, o que significa ser ético ao revisar um texto que será narrado? Da mesma forma que com o texto impresso, significa, antes de tudo, respeitar a intenção autoral. A revisão não pode apagar o estilo nem impor a sua própria voz, mas também precisa garantir que o ouvinte compreenda a mensagem. Um exemplo. Uma frase longa, cheia de orações subordinadas, pode funcionar bem no papel, mas quando lida em voz alta, torna-se confusa. A questão ética, nesse caso, seria: posso sugerir uma adaptação para facilitar a escuta? A resposta é sim, desde que o sentido e a intenção do autor sejam preservados. Outro aspecto ético é a acessibilidade. O audiolivro é uma porta aberta para pessoas com deficiência visual ou dificuldade de leitura. Revisar nesse contexto é assumir uma responsabilidade social, tornar o texto claro, fluido e inclusivo. E ainda a questão da neutralidade, a entonação, as pausas, o ritmo, tudo isso pode transmitir valores ou preconceitos. A revisão precisa estar atenta para que a oralidade não distorça o texto, não imponha interpretações indevidas. A segunda dimensão é a estética. Revisar para a oralidade é pensar na musicalidade do texto. O que soa bem? O que prende a atenção? O que cansa o ouvido? O revisor, então, de audiolivros, atua quase como que um maestro. Ajusta o ritmo, suaviza as repetições, sugere pausas. Não para embelezar artificialmente, mas para criar uma experiência auditiva envolvente. Um exemplo. Um autor pode usar repetições estilísticas para reforçar uma ideia. No papel, isso funciona. Mas no áudio pode gerar monotonia. O revisor precisa decidir: mantém a repetição por fidelidade estética ao autor ou suaviza para garantir a estética da escuta? Esse é o ponto de tensão entre ética e estética na revisão de audiolivros. Se a gente compara com outros contextos, a gente vai ver diferenças claras. Na revisão acadêmica, a prioridade é a precisão. Na jornalística, é a clareza e a objetividade. Na literária, é o estilo e a voz autoral. Já na revisão de audiolivros, é tudo isso, somado à necessidade de transformar o texto em uma experiência sonora. Se a gente for comparar, então, a revisão de textos com a revisão de audiolivros, só um momentinho que agora sempre falha, né? Na hora que a gente precisa. Comparando, então, a revisão de textos com a revisão de audiolivros, quando a gente fala em clareza e coerência no texto, é quando a gente precisa garantir que as ideias estejam bem encadeadas. Já no audiolivro, é assegurar que a narração transmita essa lógica sem confundir o ouvinte. Quando a gente fala em coesão no texto, que é o uso adequado dos conectores e das transições, já no audiolivro, a gente tem que pensar em ritmo e entonação que marquem as passagens e mantenham o fluxo de escuta. Quando a gente pensa em correção gramatical e ortográfica nos textos, a gente está preocupado com eliminar erros que prejudiquem a credibilidade desse texto. No audiolivro, a nossa atenção é a pronúncia, a dicção e a fidelidade do texto escrito. Pensando em estilo e tom de um texto, né? Que são a adequação ao público e ao gênero.
No audiolivro, a gente se preocupa com a interpretação vocal que reflita a intenção da obra. Falando ainda sobre consistência de um texto impresso, a gente pensa em uniformidade dos termos, dos nomes e das datas. Nos audiolivros, a gente tem que manter a mesma pronúncia e a caracterização dos personagens. Já a precisão no texto significa checar dados e referências. No audiolivro, garantir fidelidade ao texto sem cortes ou alterações indevidas. Por fim, a adequação. No texto, é cumprir a função comunicativa. No audiolivro, é proporcionar uma experiência auditiva agradável e adequada ao público-alvo. Então, voltando aqui, né, às questões que eu falei da premiação dos audiolivros, né? Se a gente for pensar que os critérios de julgamento dos audiolivros, né, do concurso no qual eu estive ontem, que são melhor produção, melhor direção artística, melhor edição, melhor captação, melhor masterização e melhor narração, todos eles dizem respeito também à dimensão ética e estética, ou seja, a responsabilidade de entregar um trabalho fiel e respeitoso à obra original, assim como pensar na qualidade e na beleza da experiência auditiva. Então, para concluir, o que emerge dessa reflexão é que o revisor de audiolivros é, como disse a professora Rosane, um mediador. Deixa eu achar a página aqui que eu me perdi, gente, está tudo certo. Um mediador entre o texto escrito e a voz que o transmite, entre o autor e o narrador, entre a intenção e a experiência. Essa mediação exige ética, para não trair o texto, e para respeitar o público, assim como também exige estética, para tornar a escuta prazerosa, clara e envolvente. Portanto, revisar audiolivros é ampliar o conceito de revisão. Não se trata apenas de corrigir erros, mas de curar a experiência auditiva. Curar no sentido de fazer uma curadoria, tá certo? Eu acho que eu consegui ficar no tempo. Queria aproveitar, devo ter alguns minutos, acredito, para convidar... Ah, que bom. Quero convidar vocês a se informarem sobre o grupo de pesquisas do Intercom. Não sei se vocês conhecem. Nós temos um grupo de pesquisas de produção editorial. Todo ano nós nos encontramos em algum lugar do Brasil. Este ano será em Brasília. Então, para quem tiver interesse em participar de grupos de pesquisa que falem sobre livros, que falem sobre revisão, a professora Anelisa faz parte, a professora Luciana faz parte, o professor José Muniz faz parte. Então, a gente está sempre se encontrando. E também, quem tiver interesse, eu sou co-líder, como foi dito, de um grupo de pesquisa chamado EPS. Quem tiver interesse, depois quiser vir falar comigo, estaria à disposição para dar mais informações. Obrigada. Obrigado, professora inspiradora. Muito obrigado. Vou passar, então, imediatamente a palavra para a Laura, né, Laura? Muito obrigado pela sua presença aqui. Vai falar daqui. Tirar minha tralha. Eu passo? Para baixo. Vai dar certo. Bom dia, boa tarde já. Obrigada por estarem aqui me ouvindo. Prometo ser breve, que eu sei que a gente está atrasado. Eu não sou muito especialista em falar pouco, mas vou tentar. Eu vou falar com vocês um pouquinho de um contexto que já foi trazido por outras pessoas, pela professora Anelisa, principalmente nessa mesa, que é o contexto do revisor e do trabalho coletivo, na verdade, dentro do mercado editorial e literário, que é onde eu trabalho. Eu trabalho principalmente, então, com livros que a gente chama de trade, né? Então, livros que não são didáticos, livros de grandes editoras, enfim. E aí a gente está falando, muitas vezes, do livro literário e também dos livros de não ficção, mas que costumam ter o mesmo tratamento editorial. Então, a gente está falando de textos
que tenha, cada um tem a sua especificidade, né? Diferente do mercado didático, em que a gente tem, às vezes, padrões um pouco mais rígidos, a gente vai ter que lidar com textos sempre muito individualmente dentro desse nosso mercado. Para começar a pensar em como a gente trabalha esses temas, a gente precisa entender quem são as pessoas que estão envolvidas nesses processos. E a gente já ouviu falar bastante, claro, do revisor, que é o nosso tema aqui no Fórum de Revisão, e do papel do editor, principalmente na mesa da professora Anelisa, mas a gente tem falado pouco de uma outra pessoa que tem que interagir com todo mundo, e principalmente com quem nós, como revisores, temos que interagir, que é o tradutor, a tradutora. A gente tem um mercado que é bastante dependente ainda de livros traduzidos. A gente tem um bom número de livros traduzidos no mercado editorial brasileiro, então a gente precisa levar em conta também esse outro aspecto de autoria, que é a autoria da tradução. Então, como que toda essa galera interage dentro de um mesmo texto, né? Como é que a gente faz todo mundo se entender e se respeitar dentro desse texto e, ao mesmo tempo, respeitar e entender o texto em si? O que está em jogo aqui, basicamente, é o que significa revisar um texto, né? Sempre que eu dou aula de revisão, eu começo perguntando o que os meus alunos entendem como revisar. O que é um revisor para você? O que é revisar? Não tem nada a ver. Há vários exemplos do que se espera de um revisor e tudo mais. Todos eles têm uma coisa em comum, independentemente do tipo de texto que você esteja fazendo, né? Um didático, um audiolivro, um texto literário traduzido, o que quer que seja uma revisão acadêmica, o que quer que seja, o que você tem em comum é que você está sempre mexendo no texto alheio. E isso não é uma intervenção neutra. Traduzir já não tem essa suposta neutralidade. A gente pensa no texto original como o grande guia, como um certo mestre, né? Então, você traduz com uma reverência àquele original, mas mais ou menos, né? Você se coloca ali. Toda intervenção que você faz em cima de um texto, seja transpondo para outro idioma, seja mexendo nessa transposição, traz subjetividade, traz o seu histórico, a sua preparação, a sua sensibilidade, muitas vezes, né? Cada uma dessas coisas vai alterar como esse texto vai ser recebido pelos outros, né? E a gente tem falado muito de IA ao longo desses 2 dias, mas quando a gente trabalha com literatura, é muito comum dizer que a literatura é o lugar que está mais seguro, né? Por enquanto, em relação à IA. A IA não consegue traduzir literatura, a IA não consegue revisar literatura. Mas é principalmente porque quando a gente está trabalhando com literatura e com mercado editorial, de trade, a gente está trazendo a nossa sensibilidade estética, a nossa formação literária, né? Isso vai estar sempre ali, porque a literatura exige interpretação acima de tudo, né? Interpretação, como vocês sabem, principalmente estudantes de letras, quase nunca é uma coisa objetiva, né? Então, a gente precisa tentar entender qual que é o limite de cada profissional. Porque se eu estou falando que essa linha é um pouco borrada, né, que ela não é 100% objetiva, então como que a gente vai interagir nesse texto? Quais são os parâmetros que a gente vai usar, né? E a relação, principalmente, entre tradutores e revisores, quem já trabalha no mercado sabe que é uma relação nem sempre tão pacífica quanto a gente gostaria, né? É muito comum você ver tradutores reclamando do trabalho de revisores, que o revisor interferiu no meu texto, que o revisor mexeu numa coisa que eu tinha pensado muito, que o revisor inseriu um erro, que o revisor isso, aquilo. E é um julgamento que pode até ser verdadeiro, mas que essencialmente desconsidera tudo que o revisor passou para estar ali, né? O revisor também tem os seus motivos para ter feito as coisas que ele fez. Claro, a gente está falando de quando são bons profissionais que estão
ali presentes, que estão tomando decisões conscientes, né? Acontece que, às vezes, o tradutor acha uma coisa, o revisor acha outra. Existe uma discordância do que você acredita que aquele texto precisa, qual que é a melhor solução, qual que é a forma mais correta ou a forma mais adequada de dizer aquilo, né? E o tradutor tende a se apegar às suas escolhas literárias, né? Como um autor de texto literário nacional também, né? Foi falado aqui que é a autoria mais aguerrida, né? Assim, de fato, o texto literário tem isso, e o tradutor se coloca como um autor daquele texto. Já o revisor e o preparador está sempre lidando ali numa linha muito tênue de respeito. Então, tem alguém ali que escreveu esse texto, que é um autor que tem uma voz, que tem motivo para ter feito as coisas do jeito que ele fez, mas para você ser um bom revisor, um bom preparador, você também tem que ter uma certa arrogância, no sentido de olhar para o texto e falar: será que eu não sei um jeito melhor? Será que essa é realmente a forma ideal? Será que isso era o que o original estava pedindo? E ter coragem de discordar, às vezes, do tradutor, né? Discordar ali dentro do texto. Os dois têm que estar olhando, então, para essa mesma direção, que é o que o texto me pede. Mas os nossos históricos, os nossos contextos e os nossos momentos de trabalho vão sempre interferir nisso, né? Não tem como. E aí, pensar na ética desse trabalho, nos critérios desse trabalho, é responder: a quem eu estou servindo com o meu trabalho, né? Essencialmente, a resposta vai ser: eu estou servindo ao leitor. O leitor que quer o melhor texto e o texto mais fiel ao original, não no sentido de uma fidelidade muito estrita, né? Aquela ideia de palavra por palavra, tudo que está no original tem que estar. Não é isso, mas que o estilo, a voz, tudo que o leitor daquele original sente também seja, também transpareça nesse novo texto, né? E aí, a questão é possível ser objetivo? É possível olhar para essas coisas com objetividade total? A gente, em geral, tem um conselho que eu mesma dou, que é: só mexa em alguma coisa num texto de outra pessoa se você for capaz de justificar essa mudança. Não é que você vai fazer isso enquanto você está trabalhando, né? Você digita uma coisa e justifica ali por que você mudou, não é isso. Mas fazer o exercício de pensar: se alguém me questionar, eu consigo responder por que eu mudei isso? Se alguém me questionar por que eu, sei lá, troquei uma palavra por outra, eu consigo responder? O problema é que quando é uma mudança, sei lá, gramatical e o livro não pedia nenhum desvio da norma padrão, é fácil de responder. Eu mudei porque gramaticalmente é assim, esse livro não é um livro super informal, sei que, beleza. Agora, na literatura, principalmente, também é válido você responder coisas do tipo: porque soa melhor. Porque fica mais fluido. Soa melhor, exato. Como eu estava dizendo, quando eu estava no audiolivro, é um argumento perfeito, certo? Porque eu falei em voz alta, no meu ouvido soa melhor, ficou mais melódico. Enfim, é um critério objetivo, mais ou menos, né? Porque para mim, a palavra pode ser lindíssima, e para outra pessoa ela soa dura, soa estranha, não está acostumada com aquela palavra. Então, a gente precisa flexibilizar um pouco essa ideia de objetividade, de parâmetro, quando a gente está trabalhando com isso, né? Então, um exemplo muito simplório, né? O original, na tradução, ele até te dá um fio da meada, mas imagina um texto em que tem um personagem que tem um sotaque muito pesado e, sei lá, do Texas, e ele comete alguns desvios ali da norma, tal. Aí o tradutor decide que a melhor forma de transpor isso para o português é um sotaque caipira do interior de São Paulo. É uma decisão, certo? É a decisão? Não sei. Às vezes não é. Para mim, por exemplo, eu questionaria. Acho que tem uma regionalidade ali que fica deslocada. Mas é uma decisão do tradutor. E aí? Quem está certo? A gente não vai chegar nessa resposta, né? Ou, por exemplo, já me aconteceu de eu preparar
um texto de uma tradutora muito boa, que é escritora também, e que é do Sul, e ela, em certo momento, começou a utilizar nas falas, tal, o tu, na conjugação da forma como o Rio Grande do Sul usa, tal. Eu questionei. Eu não sei, achei regional. Mas eu achei regional porque eu sou de São Paulo, concorda? Então, quem está certo? Não sei. A gente tem, claro, uma figura essencial que é uma espécie de mediador, né? E é a figura do editor. Então, no fundo, você também vai conseguir jogar essa bola para essa outra pessoa, né? A ideia da neutralidade, nesse sentido, ela sempre vai ser uma utopia, assim, não existe uma intervenção neutra no texto, né? E tem uma questão que é, esses profissionais, geralmente, são invisíveis de um para o outro. A gente fala muito de invisibilidade profissional, no sentido, o tradutor é invisível porque ninguém lembra, porque não acredita, o revisor só é visto, como a professora falou, quando está tudo errado, etc, etc. Mas, principalmente, eles são invisíveis um para o outro. Então, eu, como tradutora, quando eu traduzo um texto, eu não sei mais o que vai acontecer com ele, via de regra. Muito raro eu ver o que aconteceu com o meu texto. Só quando chegar na minha casa. Eu abro e falo, olha, mudaram alguma coisa aqui. O revisor, mesma coisa. Ele não fala com o tradutor, ele não sabe por que o tradutor tomou aquela decisão. Isso complica o processo e joga muita coisa também nas costas do editor. Muita responsabilidade, então, a professora Anelisa falou, por exemplo, do poder do sim ou do não. É esse o poder, né? Porque você tem que ser o mediador dessa conversa em que as pessoas não se enxergam. É um desafio, né? E tem essa tensão inerente. E, claro, as condições profissionais também sempre vão determinar como você atua, né? Então, quanto tempo o tradutor teve para tomar aquelas escolhas? Elas tiveram condição de ser totalmente conscientes? Mesma coisa o revisor. Quanto tempo ele teve para intervir naquele texto? Né? Quais as condições em que ele estava trabalhando? Tudo isso faz diferença. E aí, para concluir, então, a gente precisa entender que revisar e traduzir é sempre atuar em um limite que está se movendo. Não tem um lugar, um objetivo em que você quer chegar, não tem uma objetividade. Todos os textos em que eu vou trabalhar têm que atender a tal público, a tal estilo. Cada texto vai pedir uma coisa, então esse limite está sempre se mudando, é um desafio para o profissional de revisão mesmo. E a ética é justo o seu trabalho, pensar na ética do seu trabalho, é justamente entender como que você vai atuar no texto em si e na voz dos profissionais que estão com você naquele texto. Cada decisão que você toma ali define o que aquele texto é, o que aquele texto vai significar para o leitor. Então, você precisa ter consciência de cada decisão. Eu gosto sempre de lembrar que, embora tenha ali o nome de um autor, o nome de um tradutor, o livro é um projeto coletivo, sempre. Qualquer livro é um projeto coletivo. Trabalhar sem isso em mente sempre vai dar um resultado pior, tanto se você estiver traduzindo, quanto se você estiver revisando. Obrigada. Claro. Mas o filósofo Jorge Agamben escreveu que todo texto de filosofia é uma carta, né, escrita pelos seus autores para a posteridade. Assim. Eu acho que isso que ele disse sobre a filosofia serve para qualquer tipo de texto, né? Todo texto é uma espécie de carta. E, nesse caso, é uma espécie de veículo, né, de comunicação, que leva uma mensagem, tem sempre um receptor. E eu acho que o que a gente concluiu hoje aqui nessa mesa é que vocês que são revisores, ou o trabalho do revisor, é, sobretudo, melhorar essa comunicação, né? Melhorar, mediar, a palavra mediação apareceu aqui várias vezes, né? Mediar esse contato, né? Potencializando isso aí, né? Potencializando o corpo que escreve, né? Como é que esse corpo, como é que esse texto podia se expressar de forma melhor, e do outro lado potencializando também para o leitor, aquele que recebe essa mensagem, né? No caso, por exemplo, da história do audiolivro, né? Como é que ele ouve essa mensagem, como é que você poderia potencializar o acesso desse autor, né?
Eu acho que essa ideia, então, de mediação fica para a gente assim como uma palavra importante. E agora a Laura falou de consciência, né? Eu acho que, no fundo, parece, não sei se vocês estão de acordo, bom, que de um lado você tem a coisa da ética, né? Então, prestar atenção em, né, como você usa palavras, né? Ajudar a potencializar significa ajudar a expressar de forma mais correta as suas ideias, né? Como os exemplos que a professora Rosane trouxe aqui, que foram muito contundentes, né? E, de outro lado, a estética, quer dizer, melhorar, potencializar também é melhorar o modo como essa escrita é feita, como ela se torna mais bonita, mais agradável, mais correta, né, em certo sentido também. E quando a Laura falou agora de consciência, a gente fica com a sensação de que não tem uma receita pronta, né? Não daria para a gente sair daqui dizendo assim, ó, tem 3 regras para você fazer o teu trabalho de forma mais adequada. E isso é interessante porque também no campo da ética e da estética não existe uma regra feita. A gente não poderia dizer, do ponto de vista ético, qual que é o jeito certo de fazer uma coisa. Bom, a gente mais ou menos tem, mas não é tão objetivo assim, embora não seja também neutro, né? E no campo da estética, a mesma coisa, a gente usar quais são os critérios, finalmente, para a gente decidir o que é belo e o que não é belo, né? O que é valor, o que é bom e o que não é bom. Então, eu acho que isso também serve aqui. Então, a única saída é realmente a coisa da consciência, né? Quer dizer, mais consciência, mais atenção, mais capacidade de justificar as escolhas que foram feitas, né? Mais, eu diria até, mais capacidade de conhecimento, né? De adequação e, de alguma forma, de contemplação, né? De ver, de educar também para ver melhor, de contemplar melhor isso que está sendo feito. Então, para encerrar aqui, eu acho que ficaria com essa articulação do que vocês falaram, que foi muito interessante, que é justamente como a gente poderia ficar com esse convite, né, de nós leitores, vocês revisores, os autores, como é que a gente podia ter mais consciência a respeito daquilo que a gente está fazendo, para poder aí sim fazer as escolhas mais corretas e as sugestões mais corretas, melhores, etc., para também o seu autor potencializar a sua mensagem. Gente, nós vamos encerrar por aqui, porque nosso tempo já está né, terminado. Infelizmente, não vai dar tempo para perguntas, mas as meninas que estão aqui vão sair até ali, então você pode correr atrás delas, né, para conversar. E muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todas e todos aqui. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a todos os integrantes dessa mesa redonda, pela partilha desse conhecimento, pelas reflexões bastante pertinentes. Agradecer especialmente ao professor Gelson, né, pela mediação atenta. Bom, então nós encerramos agora as atividades da manhã e aproveitamos para lembrar que nos encontraremos à noite, tá? Das 19 às 20h30, teremos as sessões de comunicações. Os que farão apresentações de trabalhos terão a listagem dos locais nas portas, afixadas. E na sequência das 21h até as 22h, acontecerá a conferência de encerramento neste mesmo auditório. Então, contamos com a presença de todos e de todas. Até breve.